Uma boa noite a todos. Essa noite, o título da mensagem que eu trouxe para vocês diz assim: Pecado e obediência à lei de Deus. Verdades em tensão entre si. Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Quando a gente fala da lei de Deus, é importante nós entendermos a posição dos 10 mandamentos na Bíblia. Porque tudo que Deus fala é lei, tudo que Deus fala é importante, tudo que Deus fala é verdade. Porém, os 10 mandamentos são uma verdade muito especial dentro da Bíblia. Os 10 mandamentos são mandamentos que Deus mesmo escreveu nas tábuas de pedra que deu a Moisés. E todo mundo já ouviu falar dos 10 mandamentos. Porém, é uma vergonha que tem muita gente que se diz cristã, mas não sabe quais são os 10 mandamentos. É impressionante isso. Sai na rua e pergunta para a pessoa: que religião é a sua? Aí ela vai dizer: eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou cristã e tal. Aí pergunta para ela assim: então quais são os 10 mandamentos? Se ela lembrar de 5, vai lembrar de muitos. Se ela lembrar de 4, 5, 6 mandamentos, lembrou de muitos. Poucas pessoas lembram dos 10 mandamentos. E antes da gente ler, pensa você lembra quais são os 10 mandamentos? Todos os 10. Se você não tivesse uma Bíblia na mão e você tivesse que dizer para alguém quais são os 10 mandamentos, o que você responderia? Mas assim, com a Bíblia aberta, então vamos orar de novo para que Deus fale ao nosso coração nessa mensagem. Vamos orar. Deus eterno e querido, que ao lermos a Tua palavra nesta noite, possamos ouvir a Tua voz, Pai. Dá-nos a graça do Teu perdão e do Teu entendimento sobre a verdade, em nome de Jesus. Amém. Então, Êxodo capítulo 20, o primeiro dos 10 mandamentos está no verso 3, onde a Bíblia diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Alguns pensam que o primeiro dos 10 mandamentos é aquele: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, mas não. Se você respondesse esse como o primeiro mandamento, já estava errado. Uma vez eu estava trabalhando na rua vendendo um livro sobre os 10 mandamentos, e um rapaz chegou para mim e disse assim: eu não preciso do teu livro. Eu falei: por quê? Porque o teu livro fala dos 10 mandamentos, e eu conheço os 10 mandamentos. Aí eu falei para ele assim: então fala para mim o primeiro mandamento. Aí ele falou: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eu falei: já errou o primeiro. Qual que é o primeiro? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura. Verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Proibição de adoração de ídolos. Terceiro mandamento da lei de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus não é piada e não é brincadeira. Não tomar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Verso 10. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento da lei de Deus, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, verso 13. Não matarás. Sétimo mandamento, verso 14. Não adulterarás. Oitavo mandamento, verso 15. Não furtarás. Nono mandamento, verso 16. Não dirás falso testemunho. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa, a mulher, as propriedades do teu próximo. Então, essa é a lei de Deus. Nós devemos guardar a lei de Deus ou transgredir a lei de Deus? Nós devemos guardar. Será que isso é uma mensagem da Bíblia? Vá lá para Apocalipse capítulo 12. E é bom a gente começar pelo Apocalipse, porque existe uma ideia em geral, especialmente no mundo evangélico, não tanto entre os católicos, de que o cristão não deve ou não precisa guardar os 10 mandamentos da lei de Deus. E é bom a gente começar a entender esse assunto pelo Apocalipse, porque ali no Apocalipse já está declarado se o povo de Deus guarda ou não guarda os mandamentos de Deus. Capítulo 12, verso 17, a Bíblia diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear com os restantes da sua descendência. E quem são esses restantes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No capítulo 14, no verso 12, fala assim: aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé
em Jesus. Então, no livro do Apocalipse, tem que guardar os mandamentos ou transgredir os mandamentos? Tem que guardar. Agora, será que isso é só no Apocalipse? Volta aí para a primeira carta de João. É bem pertinho aí do Apocalipse. Vai voltando um pouco no Novo Testamento. Rapidamente você vai chegar na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 4. Para vocês verem hoje o quanto esse assunto é rico na Bíblia. Quantas vezes aparece a necessidade de guardar os mandamentos de Deus? Aí no capítulo 2, verso 4, olha só o que João diz. Aquele que diz, eu conheço Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Que mensagem pesada, não é verdade? Uma mensagem bem forte. Agora, olha o capítulo 3, verso 21 e 22. Da mesma carta, 1 João. Aí ele diz assim, olha, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha que delícia! Quando a gente é fiel à lei de Deus, a gente pede as coisas para ele, ele nos dá, porque a gente guarda os seus mandamentos. Olha o capítulo 5, o verso 3 e o verso 4. Ali está explicando uma coisa bem importante. E João escreve assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé. João, nesses vários textos que a gente leu, ele enfatiza uma e a mesma verdade. Quem diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é uma pessoa que já está pecando, já está mentindo, porque mentir é uma transgressão de um dos mandamentos, do 9º mandamento. Então, olha que coisa pesada e importante. A gente vai confirmar se a gente conhece a Deus ou não na nossa fidelidade aos mandamentos. Não é só na teoria, não é só eu dizer para você, eu acredito em Deus, eu confio em Deus. Não, isso qualquer um pode dizer. Agora, guardar os seus mandamentos, quem é que tem guardado? É diferente. Agora, vamos para um outro escritor da Bíblia, Tiago. Tiago, capítulo 2, é bem pertinho aí de 1 João. Volta um pouquinho, você vai encontrar Pedro. Aí depois de Pedro é Tiago, capítulo 2, verso 10. E esse é um texto fundamental do Novo Testamento para a gente entender os 10 mandamentos que a gente leu em Êxodo 20. Um texto famoso. E a Bíblia diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tem gente que não mente, mas rouba. Tem gente que não adora ídolo, mas cobiça. Tem gente que não transgride o sábado, mas desonra o pai e a mãe. Percebe como que é? E Tiago diz assim, se você guardar 9 mandamentos, mas tropeçar em um, você se torna culpado de todos. Porque você está transgredindo a lei. Mesmo que você não faça muitas coisas erradas. Se você faz uma coisa errada, você está fazendo errado. Você pode chegar e dizer assim, ó, você pega e vai assaltar um carro. Aí o policial pega você assaltando o carro. Aí você diz pro policial assim, mas eu não traio a minha mulher. Ou aí o policial vai dizer para você, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Você está guardando o mandamento de não trair a mulher. Tá bom, mas tu está assaltando. Tu vai ser preso por quê? Porque você está assaltando. E com Deus é da mesma forma. Você está transgredindo o sábado. Ah, mas eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E daí? Está transgredindo a lei que Deus deu. E isso tudo eu estou ensinando para vocês a partir de onde? Do Novo Testamento. Eu nem cheguei no Antigo Testamento ainda, vamos chegar lá. Mas você vê como que é importante a gente estudar a Bíblia? Só nisso aqui que eu falei para vocês, já dá para a gente entender muita coisa da palavra de Deus. Romanos 13, verso 8. Primeira carta de Paulo do Novo Testamento. E eu amo esse texto. E você devia escrever esse texto lá na sua parede da sua casa. Você devia acordar às 5 horas da manhã para trabalhar e ler esse texto escrito na parede, com letras grandes assim. Todo dia você tem que ler esse texto. E a Bíblia diz assim, olha, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Lindo, né? A gente vive num momento da história onde a Bíblia diz que o amor iria se esfriar. E a gente percebe isso na nossa
sociedade. A igreja tem que ser essas pessoas. Nós não somos o povo que guarda os mandamentos de Deus? Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Existem pessoas que pensam assim: se eu amo as pessoas e se eu amo a Deus, eu não preciso guardar os 10 mandamentos. Basta eu amar a Deus e amar as pessoas. Só que existe uma questão muito interessante por detrás disso. Eu amo você, mas eu te mato. Eu não preciso guardar os 10 mandamentos? Ó, eu amo muito você, mas eu minto contra você. Eu não preciso guardar os 10 mandamentos. Eu estou amando de verdade? Então assim, ó, quem ama não mata, não mente, guarda o sábado. Eu amo a Deus, então eu guardo o sábado, porque foi Ele que mandou, foi Ele que deu o exemplo, foi Ele que pediu. Na lei dele está escrito isso. Eu amo a Deus, eu não faço uma estátua para adorar essa estátua, porque está escrito na lei dele que não pode fazer isso. Eu amo a Deus, eu não falo o nome dele em vão. E Tiago 2,10 diz o que para ela? Aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todo e resolve o problema, tá bom? Então vamos lá para o Antigo Testamento e entender um pouquinho isso melhor também. Isaías 51, verso 7. Textos lindos da palavra de Deus. Ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Já pensou Deus conversar com você e ele dizer assim: povo meu, escuta o que eu estou dizendo, povo que tem a minha lei no seu coração. Não é lindo? Agora volta um pouquinho no Antigo Testamento. Provérbios capítulo 7, verso 2. Provérbios é bem pertinho aí de Isaías. E aí Deus dá uma ordem para o povo, para você e para mim. E ele diz assim: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Você deixa alguém ficar brincando com a menina dos seus olhos? Você não deixa. Assim também Deus não deixa ninguém encostar na sua lei. E é para guardar ou para não guardar? Para guardar. É para guardar a lei de Deus. Mais um texto, Provérbios 29, verso 18. Mesmo livro aí, no capítulo 29. E nós vamos terminar com esse texto em relação à necessidade de guardar a lei de Deus. Olha que texto fantástico. E eu desejo muito que esse texto se cumpra na sua vida. A Bíblia diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Olha que texto bonito. Quem guarda a lei é feliz. Existem pessoas que pensam que a felicidade está em roubar. Ele junta meia dúzia de amigos, vai lá, assalta um banco, ganha um montão de dinheiro, dá 50 mil para cada um. E acha que isso é felicidade. Mas sabe o que é felicidade? Felicidade é trabalhar duro para ganhar os 50 mil. Honestidade. E vamos pensar o seguinte: você rouba e ganha 50 mil. Você trabalha e ganha 1.000. É mais prazeroso trabalhar honestamente e ganhar 1.000 do que ser um ladrão e ganhar 50 mil. Porque quem guarda a lei é feliz, tem a consciência limpa, tranquila, está em paz com Deus, em paz com as pessoas. Não é nem só pelo perigo de levar um tiro da polícia ou de ir preso, não é nem por isso. É por uma questão da nossa consciência. E a gente tem que guardar a lei de Deus para ser feliz. Agora, vamos voltar para o Novo Testamento. 1 João 3, verso 4. E aí deixa a Bíblia aberta aí em 1 João, que nós vamos ler mais um texto. E agora eu quero ensinar algo que eu quero que nenhum de vocês esqueça quando vocês forem entender o que é o pecado. Pergunta para um católico, para um evangélico em geral, o que ele acha que é pecado. Cada um vai inventar uma coisa da sua cabeça. Poucos deles vão dar uma resposta baseada na Bíblia. Aí você mostra esse texto para as pessoas. Olha só o que João escreve. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabe por que trabalhar no sábado é pecado? Porque Deus falou para guardar o sábado. Sabe por que roubar é pecado? Porque Deus mandou não roubar. Sabe por que mentir é pecado? Porque Deus mandou não mentir. Agora, por que será que Deus mandou não fazer essas coisas todas? Porque Ele quer proibir a gente coisas boas? Não. É porque Ele quer proibir pra gente coisas ruins. Se Deus não manda guardar o sábado, o povo não para de trabalhar nunca. E tem aqueles ditados, né? O Facebook tá cheio dessas coisas. O homem perde a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro tentando recuperar a saúde. É verdade ou não é? Se mata para ganhar o dinheiro. Ganhei e fiquei rico. Agora eu vou ter que gastar tudo no médico porque eu perdi a saúde ficando rico.
Se Deus não colocar um freio no trabalho, o homem nunca para de trabalhar, porque a ganância do homem nunca se satisfaz. Camarada ganha R$1.000 por mês, ele gasta R$1.000 por mês. Camarada ganha R$20.000 por mês, ele gasta R$20.000 por mês. Tanto quanto ele ganha, ele gasta. E aliás, a maioria gasta mais do que ganha. É a maldição do cartão de crédito, né? Romanos 13, verso 8. A ninguém fique devendo nada, exceto o amor. Porque quem ama tem cumprido a lei. Agora sim, olha, perceba. Deus deu esses mandamentos para nós, não é para nos fazer infelizes. Ah, eu não posso adulterar, seria tão bom adulterar. Ah, eu não posso mentir, é tão gostoso mentir. Ah, eu não posso fazer fofoca, é tão gostoso fazer fofoca. Ah, eu não posso trabalhar no sábado, é tão bom trabalhar no sábado. Não foi por isso que Deus deu os mandamentos. Foi para nos proteger da tristeza, da angústia, da doença, da maldade, da escravidão desse mundo e do diabo. É por isso que Deus deu a sua lei. E transgredir a lei é pecado. E nós devemos fazer o quê? Fugir do pecado. Eu queria trazer para vocês algumas citações de Ellen White a respeito desse tema. E Parábolas de Jesus, página 312, ela escreve assim: por sua obediência perfeita, Jesus tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. É possível obedecer aos mandamentos de Deus, sim ou não? Sim. Deus mandou não mentir. Tem que não mentir, não é ficar justificando a mentira. Deus mandou guardar o sábado, é para guardar o sábado, não é para ficar justificando o trabalho no sábado. Deus mandou fazer o bem, tem que fazer o bem. Não adianta ficar justificando o mal. E Ellen White escreve isso a partir da obra que Jesus realizou. E ela escreve mais. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 240. Ela diz assim: Cristo suportou a maldição da lei, sofrendo sua pena, levando a término o plano segundo o qual o homem devia ser colocado onde pudesse guardar a lei de Deus. Onde é que Deus quer levar você? A um lugar, a um momento na sua vida onde você possa guardar a lei de Deus. Uma vez eu trabalhei num serviço de telemarketing e o nosso chefe era um pilantra. O que ele fazia? Ele tinha um monte de curso lá de inglês, francês, alemão, não sei o quê. E ele falava pra gente ir nas faculdades e dizer que a gente tinha um convênio com aquela faculdade para fazer um desconto pra pessoa. Mas tipo assim, o curso custava R$500 por mês. Ele dizia que era 700. Mas já que você estuda aqui nessa faculdade, eu vou te dar um desconto, vai ficar por 500. Elas por elas, não tem desconto nenhum. Um mentiroso. Sabe o que ele pedia para eu fazer? Para eu mentir. Eu tinha que falar esse discurso que ele falava. Quem que tinha que dizer? Eu? Eu podia guardar a lei de Deus naquele trabalho? Não. Agora, onde é que Deus quer me colocar? Num lugar, num trabalho, onde eu não precise mentir para ganhar o meu dinheiro. Onde eu não preciso transgredir o sábado para ganhar o meu dinheiro. Onde eu não preciso matar ninguém para ganhar o meu dinheiro. Com honestidade. É isso que Deus quer fazer com a gente. Mas Deus abre as portas para a gente trabalhar. Às vezes não dá certo numa coisa, dá certo em outra. Mas Deus não deixa faltar. Deus é maravilhoso com todos nós, é verdade ou não é? Claro que é. Ellen White escreveu assim também, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 312. Jesus morreu para que pudesse imputar ao pecador arrependido a sua própria justiça e tornar ao homem possível guardar a lei de Deus. É muito claro, ela diz isso várias vezes, em várias frases diferentes. Jesus, ele nos dá graça, ele nos dá misericórdia. E nessa graça a gente pode obedecer os mandamentos de Deus. Só que lembra, a gente leu, quem pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Volta para o capítulo 1, verso 8. E aí nós vamos dar um nó na cabeça de vocês, mas no final nós vamos entender uma coisa muito importante para cada um de nós. E a Bíblia diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Você peca ou você não peca? Essa é uma questão triste, né? Deus deu a sua lei para a gente obedecer. E todos nós, em algum ponto da nossa vida, temos sido desobedientes aos mandamentos de Deus. Talvez o seu problema seja em relação ao sábado, talvez seja em relação ao dízimo, talvez seja em relação ao adultério, talvez seja em relação à fofoca, talvez seja em relação a adorar ídolos, talvez seja em relação
a desonrar o pai e a mãe. E cada um tem os seus pecados. E todos têm pecado. Nós lemos na Bíblia muitos textos onde se fala da gente guardar a lei de Deus. Verdade ou mentira? Fala muitos, né? Temos que guardar, temos que obedecer. Por exemplo, Tiago 2,10, né? Que eu falei para você. Tiago 2,10. Aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Aí o mesmo Tiago, no capítulo 3, verso 2, ele diz assim: todos tropeçamos em muitas coisas. É o mesmo Tiago. Ele disse lá que se tropeçar em alguma coisa é culpado de tudo. Mas depois ele admite que ele também errava. Ele não está se colocando aqui, ó, eu sou o não pecador e agora vocês têm que seguir o meu exemplo. E você não está conseguindo, então você vai para o inferno. Não é essa a mensagem da Bíblia. Tiago era um pecador. Agora, João era um pecador. E Paulo, será que não era um pecador? Romanos 5, verso 8. Dá uma olhadinha aí nesse texto importantíssimo do apóstolo Paulo. Paulo escrevendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é um texto profundo? Jesus morreu por você. Mas Ezequiel, eu ainda sou um pecador. Eu ainda estou lutando, eu ainda estou com dificuldade. Essa é a luta de Paulo também. Jesus morreu por Paulo, mas Paulo continuava um pecador. Jesus morreu por mim, mas eu continuo um pecador. Então a gente vê as mesmas ênfases em João, em Tiago, em Paulo e no Antigo Testamento também. Isaías 64, verso 4. Olha que texto importante da palavra de Deus. E esse é um texto do qual muita gente não gosta, viu? Não sei se tem alguém aqui que não gosta da Bíblia, mas esse texto tem gente que lê ele e não gosta dele não. 64, verso 6. Olha só o que Isaías diz. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós. Tem alguém que não é? Tem alguém melhor que os outros? O Papa é melhor do que os outros? Não é. O pastor Ezequiel é melhor do que os outros? Não é. Você é melhor do que os outros? Não é. Todos nós somos como o imundo, e a nossa justiça é trapo de imundície, é coisa suja. Imagina as nossas sujeiras. Olha como a Bíblia é pesada. Mas tem mais, nós lemos Provérbios, né? Vai para Provérbios 20, verso 9. Aquele mesmo livro que diz que quem guarda a lei é feliz, nos faz uma pergunta. E Deus faz essa pergunta a cada um de vocês essa noite. Aí a Bíblia pergunta assim: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem que pode dizer? Eu pequei lá no passado, mas hoje eu estou zerado. Eclesiastes 7, verso 20. A gente termina as citações da Bíblia por enquanto. Pertinho de Isaías ali. Depois de Provérbios vem Eclesiastes. No capítulo 7, no verso 20, não tem como você errar. É só ler esse texto e você vai entender a verdade. E a Bíblia vai dizer assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque, que nunca peque. Então todo ser humano peca. Sabe o que acontece? Você então tem na Bíblia algumas verdades um pouco complicadas. Existe uma verdade que é a lei de Deus, que todo mundo deve obedecer. O pecado é a transgressão da lei de Deus, e todo mundo desobedece. E nesse momento, a gente leu várias citações de Ellen White. Ellen White dizendo: Jesus nos capacita a guardar a lei. E eu li um monte de texto da Bíblia que fala que todo mundo é pecador. Chega nessa hora, infelizmente, algumas pessoas querem citar Ellen White para negar a Bíblia. Faz sentido isso? Eu pego lá o texto de Ellen White que diz assim: Jesus me capacita a guardar a lei. E aí eu vou negar Eclesiastes 7:20. Não há homem que não peque. Mas quem faz isso está dizendo o quê? Está colocando Ellen White contra a Bíblia. Eles começam a fazer esse tipo de coisa para fazer o quê? Negar o que o texto afirma. A Bíblia diz que todo mundo peca, mas eu quero dizer que eu não peco. Não, eu não estou transgredindo o sábado. Então eu não tenho pecado. Existem pessoas que querem ter esse discurso. Eu sou melhor do que aqueles pecadores, meus vizinhos. Eu sou melhor do que os outros. Você deve ser o melhor possível que você puder. Guardar o sábado, ser fiel. Não só no sábado, mas no amor, na fé. Mas isso não quer dizer que você é melhor do que os outros e não tem pecado.
Agora, os perfeccionistas fazem esse tipo de argumento colocando Ellen White contra a Bíblia em nome da mais pura mensagem adventista, na visão deles. Mas será mesmo que isso é verdade? Será que a mensagem adventista é uma mensagem perfeccionista, de que o adventista não peca? Eu vou ler para você alguns textos de Ellen White, alguns poucos. E Ellen White escreve assim: era possível para Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Para Adão era possível, pela lei de Deus, ser perfeito, sem pecado. Mas ele deixou de o fazer, e pelo seu pecado, a nossa natureza está caída. Aí ela diz assim: e não nos podemos tornar justos. Visto como somos pecaminosos, profanos, nós não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer a exigência da lei de Deus. Mas Cristo nos proveu um escape. Caminho a Cristo, página 62. Olha o que Ellen White está dizendo. Adventista. Adão podia obedecer à lei de Deus de forma perfeita. Ele não tinha nenhuma inclinação ao mal, ele nunca viveu num mundo corrompido antes da queda. Ele era perfeito, ele podia ser perfeito. Mas o que foi que ele fez? Ele tomou a decisão pelo pecado. E quando Adão começa a ter filhos, esses filhos começam a ser o quê? Parecidos com ele, com Adão. E agora a natureza humana está corrompida. E por causa dessa natureza corrompida, nós não podemos ser por nós mesmos justos. E essa é a nossa luta com o pecado. É ou não é? Você percebe isso na sua vida, sim ou não? Sim! E ela diz assim, olha, como a gente é assim, a gente não consegue obedecer perfeitamente uma lei santa. A gente consegue guardar o sábado? Sim! Mas consegue guardar o sábado de forma perfeita? Não! Você consegue amar as pessoas? Sim. Mas você consegue amar as pessoas de forma perfeita? Não. Pelo menos não em todos os momentos ou em todas as dimensões. E nesse momento a gente se encontra o quê? Como pessoas pecadoras. Mesmo que a gente faça o nosso melhor. É por isso que a salvação vem através do quê? Da fé em Jesus. A salvação não é comprada porque a gente é melhor. A salvação é ganha porque a gente é pior. Muita gente desanima da igreja porque não consegue ser bom o suficiente. Ah, lá na igreja tem que fazer tudo certo, eu tenho pecado. Não vou nem chegar perto daqueles crentes lá. Lá não pode fazer nada, eu não consigo fazer, eu não consigo não fazer isso ou aquilo. Agora, tem muita coisa que antes eu não conseguia evitar que hoje eu já venci. E você também. Tem pecados talvez que você teve no passado que hoje você não tem mais. E assim Deus quer fazer o quê? Transformar a nossa vida. Não justificar o mal, mas nos ensinar o bem. Existe outra citação, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 367. Ela diz assim: justiça é obedecer à lei. A lei requer justiça, e esta o pecador deve à lei, mas ele é incapaz de apresentar. Deus deu os 10 mandamentos para você. E ele diz assim: obedeça. Apresenta para mim a obediência. Você guardou todos os sábados da sua vida? Você nunca cometeu nenhum pecado? Não, já cometeu. Então você é incapaz de apresentar para Deus uma obediência à lei de forma perfeita. E essa questão, ela nos mostra uma coisa que vai nos ensinar quem nós somos. E Ellen White escreve assim, nos Lugares Celestiais 146. Em resultado da desobediência de Adão, todo ser humano é transgressor da lei de Deus. Quantos seres humanos? Todos. É por isso que não há um melhor do que o outro. A igreja não é os bons se salvando. A igreja é os maus sendo salvos e convidando outros que são maus para serem salvos também. Quando a gente vai pregar o evangelho, não são os perfeitos ensinando os outros a não pecar. São os pecadores ensinando os outros a dizer assim, olha, eu também fui escravo da mentira, mas eu me arrependi. E hoje eu falo a verdade. Você não quer falar a verdade também? Não muda a abordagem? Não é essa coisa assim, você está mentindo? Ah, vai para o inferno, viu? Eu não minto, eu vou para o céu. Não tem mais acusação, briga. Somos todos pecadores, buscando o quê? Mudar de vida. Abandonar as coisas ruins que ainda existem na nossa vida. Eu não sei se alguém de vocês lembra do título da mensagem.
Pecado e obediência à lei. Verdades em tensão entre si. Se você parar para pensar nessas duas coisas que eu falei hoje para você, parece ser um pouco contraditório, mas não é contraditório. Mas são coisas em tensão, não em contradição. Entenda uma coisa, é possível guardar o sábado, sim, mas a gente não consegue guardar de forma perfeita. Isso também é verdade. Aparentemente, alguns pensam assim, já que eu não consigo guardar de forma perfeita, o que eu vou fazer? Vou transgredir. Já que eu não posso ser perfeito, eu vou ser um transgressor. Agora deixa eu dar um exemplo para você. Matar o filho é pecado? Imagina que coisa terrível. Você pegar o seu filho e matar ele. Agora tem uma outra coisa. Você consegue ser um pai ou uma mãe perfeito, sem defeito? Não, você não consegue. Você vai matar o seu filho por causa disso? Você percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não é porque você não é um pai ou uma mãe perfeita que você deve fazer o quê? Pecar. Concorda comigo? Não é porque você não é perfeito, então eu vou pecar, então eu vou matar. Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é uma mensagem demoníaca. Porque você não é perfeito, você não deve guardar os mandamentos. Agora, você deve se esforçar para guardar a lei sem a ilusão que você é perfeito. Porque tem muita gente que deseja dizer por aí que não peca. E aí começa a fazer o quê? Se enganar e acusar os outros. Começa a se enganar. Não tem problema, Deus nem enxerga isso, o que importa é que eu faço bem nos outros dias. Vê como começa a funcionar? Você começa a se enganar, eu não tenho pecado. Eu não mato meu filho, basta. E aí eu começo a me comparar com quem? Com o Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar matou 200 pessoas, eu não matei ninguém. Ele é pecador, eu não. Não é assim que a gente faz? A gente não começa a criar esse tipo de coisa? Minha vizinha, o meu vizinho vive bebendo cachaça. Eu não bebo cachaça, eu não sou pecador, ele é pecador. Só que essa postura afasta as pessoas da igreja. E a gente não deve manter essa postura. E no fim de tudo, quando a gente estuda a Bíblia, apesar da coisa ser um pouco difícil, eu concordo com vocês que é difícil. Peca ou não peca? A gente fica meio assim, né? Puxa vida, o que é isso? Mas no fim de tudo, a gente entende uma verdade sobre a nossa vida. E mesmo que você não for adventista, você percebe essa realidade na sua vida. Você consegue perceber que você deve guardar a lei de Deus, mas que você ainda é um pecador, uma pecadora imperfeita. E se você tem pecado, só tem uma solução para o pecado. Eis o Cordeiro de Deus. E ele tira o pecado do mundo. É só Jesus que consegue tirar o pecado do mundo. Existem certos tipos de sujeira, só uma faxineira bem boa mesmo para tirar, né? Agora tem sujeira que é só o Todo-Poderoso para tirar. E esse é o pecado. Para limpar a sujeira do pecado, tem que ser todo-poderoso. E Jesus Cristo é o Salvador todo-poderoso. Porque Ele é Deus que se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, carregou todos os nossos pecados na cruz, para deixar a gente pecar à vontade. Foi isso? Não. Para nos dar vitória contra o pecado. Para que quem é escravo da mentira não seja mais. Para que quem trabalha no sábado não trabalhe mais. Para quem vive em inveja, fofoca, malícia e vaidade, não viva mais. Entenderam a mensagem da salvação essa noite? Se a gente gastasse mais tempo pensando sobre isso, quem sabe nós estaríamos melhor com Deus, mais próximos dele. Só que a gente está enchendo a nossa mente com tanta bobagem, estamos esquecendo do quê? Da realidade, da verdade de Deus e de que muito em breve Jesus vai voltar nas nuvens do céu. Mas Jesus, essa noite, ele não veio aqui brigar com ninguém. Jesus, essa noite, ele veio salvar alguém. E nós vamos orar. Diz para Deus, Senhor, obrigado pela tua palavra nessa noite. Eu entendi a verdade, eu quero me entregar nas tuas mãos. E no final nós vamos levantar e vamos orar juntos, tá bem? Então, enquanto a Camila canta, pensa no teu coração, pensa naquilo que é importante para você e que às vezes até é pecado. O dinheiro acima de tudo, as coisas acima de tudo, a vida acima de tudo, mas não está acima de tudo, que a salvação é melhor do que a vida. A graça de Deus é melhor do que a vida. E a graça de Deus pode te perdoar os pecados e te salvar por toda a eternidade. Onde você vai amar a todos de forma perfeita, ser fiel e ser feliz. Mas eu tenho um apelo para os adventistas também. A gente fala tanto do sábado e da lei. Será que a gente tem amado uns aos outros? Será que a gente tem abandonado certas coisas ruins? Será que a gente tem confiado mais em Deus? Porque a gente tem que sacudir o nosso coração para aceitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador todo dia. Não é porque lá no passado a gente foi batizado que a gente está livre do mal.
A gente tem que reafirmar todo dia. E essa noite nós vamos reafirmar a nossa decisão. Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus pela sua lei, pela sua palavra, pelo seu Santo Espírito entre nós. A minha oração é que a salvação de Deus se cumpra na vida de todos vocês e de todos nós. Vamos orar. Senhor Deus eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua lei, Senhor. Pai, a tua lei é perfeita, ela restaura a alma, mas ela também revela o pecado, e todos nós somos pecadores, Senhor. Pai, venha destruir a obra dos nossos pecados no nosso coração. Nos ensina a ser pessoas diferentes do que nós somos hoje. Tira de nós a mentira, a idolatria, a vaidade, o orgulho, a transgressão do sábado. Tira de nós aquilo que é adultério, aquilo que é assassinato, aquilo que é roubo, aquilo que é cobiça, aquilo que é mal, Pai. E coloca em nós do teu Espírito e da tua palavra, Senhor. Nos ensina a amar as pessoas, nos ensina a te amar, nos ensina a guardar o sábado, nos ensina a nos afastar do mal e viver o bem. E nesse caminho, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos faça fiéis e felizes como um povo que guarda a tua lei, Pai. Dá-nos a tua misericórdia, um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém.